Muy bien, muy buenas noches a Muito cada boa uno de noite ustedes. a cada Buenas de noches, vocês. sean bienvenidos Boa cada noite, uno. bem-vindos. Voy a hablar español Cada hoy día. vou Espero que mañana pueda hacerlo ministrar en portugués. espanhol. Estoy practicando. Está sendo Gracias a cada gravado em uno por português. estar presente. Graças obrigado Este a es todos por un de estarem nuestro primer presentes. simposio sobre Este libertad nosso simpósio de religiosa liberdade en el religiosa Mercosur. no Es Mercosul. un acontecimiento muy Esse é um importante acontecimento muito para importante poder para aprender poder más, aprender mais, analizar juntos analisar sobre juntos lo que es la sobre importancia de la libertad religiosa. o tema da liberdade Eh, y religiosa. bueno, este evento está organizado Esse por la evento está General Clark organizado Law pela Society Jewish Class en Law los países Society miembros dos del países Mercosur. membros do Como Mercosul. oradores Como invitados oradores tenemos expertos convidados, en libertad religiosa temos quienes especialistas em liberdade presentarán religiosa sus que exposiciones vão sobre apresentar suas desafíos exposições y sobre avances desafios e para el avanços derecho a la para o libertad direito religiosa en sus à respectivos liberdade países. religiosa em seus respectivos Eh, países. entonces, Eh, el día de hoy y el día de no mañana dia de hoje e tendremos no dia de amanhã estas vamos ter exposiciones y essas de exposições los países miembros del dos Mercosur. países membros do Eh, Mercosul. tenemos por objetivo Temos tener como un debate sobre objetivo ter um el debate derecho a la sobre libertad o direito à religiosa con las liberdade distintas religiosa miradas com institucionales diferentes de la olhares e protección de ese análises derecho en el ámbito del Mercosur, sobre a proteção do direito más no allá de un Mercosul mercado común e, económico, além de um sino mercado hablar como comum un econômico, mercado que também pueda proteger la dignidad humana y algo los que pode derechos proteger humanos, a dignidade humana e os promover la direitos humanos. integración Promover a también entre los integração capítulos que son parte também de entre la os sociedad capítulos que legal são Gerber parte Clark da y otros University Law organismos Society involucrados en la defensa de la libertad e religiosa. outros órgãos Estoy envolvidos na defesa muy dos direitos emocionado humanos. por Estou este muito día y por emocionado por esse mañana, dia por e por todos los amanhã, por todos participantes. os Vamos a participantes. escuchar Hoje vamos ahora las escutar palabras agora de as palavras apertura del de doctor abertura do Odasil doutor Prigor, quien es Horácio director Pigol, de que é la o Gerber diretor Crowd of da Society Gilbert Clark Law en el área Society Brasil. na área Brasil. Bienvenido, doctor. Bem-vindo, Lo doutor escuchamos. Pigol. Te escutamos. Gracias, querido amigo Beimar, Graças, querido amigo de Weimar, Bolívia. de Bolívia. Agradeço sinceramente Agradeço por me sinceramente conceder a palavra por e concederme a pelo palavra privilégio de e tener proceder o privilégio à abertura de deste realizar a magnífico abertura desse evento de magnífico liberdade evento religiosa de libertad no religiosa Mercosul, en el resultado de Mercosur, uma parceria com resultado de membros una asociación das con áreas de miembros Bolívia, del Argentina, área de Chile, Bolivia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Uruguay, outras Paraguay áreas. y otras áreas. Saúdo a todos os Saludo a amigos e todos amigas los que estão amigos, conosco nesta noite, amigos que están con nosotros en esta em noche, especial os en líderes de especial a áreas los e líderes de dirigentes área da J. y Ruben Clark Law dirigentes de la Society Costa que nos Rubén Claro, acompanham diretamente pelas redes sociais. que nos Um acompañan en las redes agradecimento sociales. especial também Agradezco en a especial todas as a pessoas todas las que personas dedicaram que tempo, dedicaron su esforços tiempo, para que este esfuerzo evento se tornasse para que este evento realidade. fuese posible. Sabemos que esse é um trabalho voluntário, Sabes que ese trabajo es realizado com voluntario, muito realizado amor, con mucho em prol amor, de uma causa en muito pro de una nobre causa muy de noble, interesse de humanitário. interés humanitario. Sejamos todos Seamos bem-vindos todos e bienvenidos inspirados a e inspirados tratar a sobre este tratar importante tema este importante da tema liberdade de la religiosa libertad religiosa na América en, do Sul. en Sudamérica. Como o Beimar já disse, eu Como sou Weimar ya diretor dijo, de soy área director de no área Brasil, sou del área advogado Brasil, soy aqui no abogado Brasil há aquí en Brasil 38 hace anos 38 años e há aproximadamente 20 anos eu y sou hace más o membro menos 20 años da soy J. miembro Ruben de la Clark J. Rubén Law Clark Society Law Society. e sou Y profundamente grato soy pela profundamente oportunidade agradecido por la de oportunidad fazer parte deste de ser seleto parte grupo de ese de selecto grupo pessoas de e também personas, pelo apoio también por el apoyo valoroso que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos valoroso dos que Últimos la Dias Iglesia de Jesucristo dá às da atividades a da esta J. Ruben actividad de la Clark J. Rubén Clark Law Society. Law Society. Eu, como Yo como membro da Law miembro Society, já de la tive a sociedad oportunidade ya tuve de la oportunidad participar de de algumas participar conferências de de algunas liderança conferencias na de cidade de liderazgo Provo, en e esses Provo, Bolivia, encontros y nos estos ensinam a encuentros sermos nos melhores enseñan a como ser seres humanos, mejores como seres mais humanos, solidários com o próximo e más nos solidarios capacitam a y defender a nos liberdade capacitan a defender religiosa la e, libertad naturalmente, religiosa nos ajudam y a nos naturalmente nos aproximar cada ayudan vez a mais acercarnos cada de vez más Deus. Dou um de testemunho Dios. firme de que muitas bênçãos
Foi foram temos acrescentadas testimonio em de minha cómo vida estas bendiciones pessoal fueron agregadas pelo a trabalho mi em vida prol de personal pessoas vulneráveis por e pela trabajo en pro defesa de las personas da vulnerables y por la liberdade defensa de la religiosa. libertad religiosa. Encorajo os jovens que estão Les ingressando na invito carreira a los jurídica jóvenes que están a empezando integrarem a J. la Ruben carrera Clark de Law derecho Society, a ingresar en la a Ruta Militar participarem das Society, conferências de a liderança, participar de dos las conferencias projetos de de liderazgo, serviço dos proyectos de capítulos. servicio por Tenho a capítulo. certeza de que Estoy isso seguro de que eso fortalecerá seus valores éticos fortalecerá e sus morais, valores éticos y morales, contribuirá na construção de uma contribuirá en la sociedade mais construcción de una justa sociedad e más justa solidária, y e solidaria. ainda os Y, conectará a y uma también nos rede de mais de conectará a 15 una mil red de más de advogados 15.000 em abogados mais de 40 en más de países 40 ao redor do países mundo. alrededor del mundo. São profissionais Son altamente profesionales capacitados, altamente capacitados, especialistas em especialistas diversas en áreas do diversas direito, áreas del que derecho, muitas vezes que muchas necessitam veces necesitan de um apoio de un profissional apoyo local profesional e local sabem y da saben força de la trazida ao fuerza direito por um advogado que tem agregada al suas derecho próprias por convicções abogados que tienen religiosas. sus propias convicciones religiosas. Engajem-se, perseverem nesse Involúcrense, trabalho de perseveren liberdade en este religiosa. trabajo de la Ele é libertad vital religiosa. Es na vital construção de uma en la sociedade construcción de una justa sociedad más e justa fraterna. y Tenho a fraterna. certeza que Estoy todo o seguro de que restante todo lhe lo será demás naturalmente le va a ser acrescentado. naturalmente acrescentado. Doutor Bermão, com essas rápidas palavras, Doctor Neymar, con eu estas dou o breves evento por palabras, oficialmente aberto, desejando considero sucesso abierta aos oficialmente palestrantes dessa esta noite, actividad, doutor Jim, deseando éxito querida a todos los doutora ponentes de esta Késia noche, e ao doutor doctor Jim, Guilhermo, doctora Kesia, e doctor lhe devolvo a Guillermo, palavra, y le doutor doy la Berman, palabra al doctor para Neymar as para atividades las sequenciais actividades aí. Boa noite a todos aí. Buenas noches a todos. Obrigado. Buenas noches. Vamos a damos gracias a nuestro amigo Odacir Prigor. También les hacemos de acuerdo para los que Le habrá agradecemos que tenemos traducción simultánea que Renan dos nos está ayudando. Entonces son pueden en poden sus pantallas revisar hacerla una figura que incorporar dice una figura interpretación que dice y les va a interpretación aparecer para y les va portugués a y español. aparecer para Entonces, portugués y vamos a español. dar Vamos inicio con ya el primer inicio con el panelista primer panelista de este primer de, día. de este Voy primer a día. dar Vou la dar bienvenida as a boas-vindas Dean a Dean Brockman, Brookman, quien es consultor jurídico da área consultor jurídico da Brasil, área a Igreja Brasil, dos Jesus da Igreja Cristo dos dos Santos dos Últimos dos Santos Dias. dos Últimos Dias. Él nos va a Ele vai hablar sobre nos la falar sobre importancia a de tener importância de leyes ter que leis protegen la que libertad protejam a liberdade religiosa religiosa en todos em los todos os países. países. Dean, bienvenido. Muito Estamos bem-vindo, emocionados por estamos escucharte. emocionados Gracias por por estar aquí. escutar. Obrigado por estar aqui. Muchas gracias, Bemar. Ah, Yo me gustaría tentar de hablar en español, pero yo creo que si hablo en español, ninguna persona va a entender lo que digo. Entonces, yo creo que será mucho más fácil si yo hablo en portugués y ustedes pueden oír el traductor. Será mucho más fácil, porque no consigo más hablar español sin hablar portuñol, los dos juntos. Então, agora eu vou falar em português. agora vai falar em português. Muito obrigado, Agora vai falar em Bemar, português, vamos pedir pela tradução. e obrigado, Graças a Dr. Neymar, Prigol, graças ao Dr. Prigol, pela por abertura. la abertura. É uma oportunidade para Uma mim muito oportunidade importante muito importante de fazer parte disso. ser parte Eu só gostaria de dizer um pouco me gustaría decir un poco da minha experiência, de só mi para experiencia, vocês poderem solo para me que conhecer um pouco ustedes melhor puedan conocerme un poco mejor e por que estou y aqui. por qué estoy aquí. Aqui nesta Aquí en esta conferência, mas também conferencia, aqui pero estou también morando no Brasil. porque estoy viviendo aquí en Brasil. Este ano mesmo, Este año, do 2025, vai fazer 30 van a anos cumplir 30 años eu me que formei yo me da gradué George Mason de University la George em Mason Washington, University D.C., en que eu Washington, fiz D.C., a donde yo advocacia. estudié E abogacía. a grande maioria da minha La gran carreira, mayor eu parte de trabalhei por trabajo, empresas de energia trabajé para empresas de e energía recursos y naturais, recursos naturales, ambiental, ambiental, usinas ambiental, de eletricidade, oficinas, mas sempre productores de em electricidad. meu Siempre coração mi corazón
isto é o que eu faço para trabalhar. Eso que, Mas quem sou eu? esto era lo que hacía para Eu trabajar, sou, pero ¿quién soy yo? primeiramente, eu sou um Primeramente, yo homem, soy sou un pai, hombre, soy um padre, marido, agora soy sou esposo, avó, ahora soy abuelo, mas também sou um discípulo de pero Jesus también Cristo. soy un Isto discípulo de faz Jesucristo. grande parte de quem Y eso sou, es gran quem parte eu de quién sou soy e o que eu faço na y lo vida. que hago en la vida. Então, mesmo que Entonces, a minha carreira aunque mi fazia parte carrera nessas sea outras parte áreas, de esas otras, ah, tenga a parte en esas coisa otras mais áreas, importante para la cosa mim más é importante para a mí minha fé era mi e fe minha y família. mi familia. Então, mais ou menos Entonces, 2 anos hace más o menos atrás, 2 años, a minha igreja, ah, a Igreja de la Jesus iglesia Cristo dos de que soy Santos dos parte, la Últimos iglesia de Dias, Jesucristo, de pediu los que eu últimos días me voltasse pidió para que yo Brasil, regresara a onde Brasil, eu fiz, donde onde eu yo servi como um missionário quando era había jovem, servido como misionero muitos cuando era anos joven, atrás. hace muchos años, Provavelmente antes que a probablemente antes maioria de que la vocês mayoría de nascerem ustedes até. naciera, Foi muitos anos atrás. hace bastante E tiempo, agora eu tenho a y oportunidade ahora de estar tengo la aqui oportunidad de cuidando estar dos aquí assuntos cuidando de asuntos jurídicos da jurídicos igreja. E algumas de la iglesia, pessoas, que algunas ah, personas, vocês ustedes, geralmente por lo vão general, saber por van a que saber uma por qué igreja una iglesia precisaria necesita um advogado, mas de un muitas abogado. Pero pessoas muchas não personas entendem isso. no entienden Eles me eso. dizem, uma Muchas igreja? Por personas me que uma dicen, pero una igreja iglesia, ¿pero precisa para qué um necesita un abogado? advogado? E a primeira Y coisa la que eu primera cosa digo, que yo a digo, resposta mais la primera importante respuesta, la más é importante, eu es tenho que yo eu tengo tenho un, ah, para mim, um das deveres mais importantes, uno de los uma deberes más importantes, responsabilidade é una para confirmar responsabilidad, que tienes a para igreja e confirmar os que la iglesia membros y que los têm miembros tengan a liberdade la de libertad adorar de adorar como nós queremos como adorar queremos e adorar como nós, y como o que seja mais y importante lo para que sea nós. más E importante uma y coisa hacer lo que es interessante é importante que para cada nosotros. religião Algo é interesante es que cada diferente. religión es Eu creio distinta. que Yo creo temos que mais em comum tenemos do que mucho en temos de común de diferença, lo que tenemos de diferente, mas pero especificamente para mim, específicamente para mí, o assunto el que tema pediu que eu que falasse, me por pidieron que que hablara, nós ¿por qué precisamos ter necesitamos leis de para leyes proteger a para liberdade proteger a la religiosa? libertad religiosa? Nas notícias En hoje las em dia, noticias hoy en día, em muitos en países do muchos mundo, países del aqui mundo, no Mercosul, aquí en na Mercosur, Europa, en Europa, nos Estados en Estados Unidos, Unidos, existe existe, assuntos nos existen tribunais temas en los tribunales sobre as sobre las igrejas, as iglesias, várias las fés varias fe que tratam que de tratan educação, de educación, saúde, salud, discriminação, discriminación, casamento, tributário, roupa casamientos, religiosa, finanzas, ropas acomodações religiosas, razoáveis, e às acomodaciones vezes racionales, y muchas as veces religiões estão las religiones tratados son não com a tratadas liberdade no de con agir como eles libertad de quiserem. actuar Então, como por que isto desearían. é tão importante para Entonces, ¿por mim? qué E eso eu es tan peço importante para desculpa mí? às Y pessoas pido que já me ouviram perdón a las falar, personas que eu ya me não escucharon consigo hablar. falar No puedo sobre a hablar liberdade sobre la libertad religiosa religiosa sem relatar sin de pouco da relatar un história poco de la historia da minha igreja. de mi iglesia. Então, eu Entonces, venho dos Estados yo vengo Unidos, de Estados Unidos, o país onde un tem a país donde tenemos Constituição una mais constitución velho agora más no mundo. antigua del mundo. E a primeira emenda Y la primera dessa enmienda Constituição de esta diz o constitución seguinte: é dice bem lo siguiente, simples, bem es muy curtinho, sencilla, muy mas é cortita, bem impacto. pero tiene mucho Diz: o impacto. Congresso Dice, el não Congreso legislará no no legislará sentido de en el estabelecer uma sentido de establecer religião, una o religión proibindo o livre prohibiendo exercício dos el libre cultos. ejercicio de los demás. Parou. Y, Mas esta pero proteção esa protección, dá, isto é a primeira concede, emenda, y esta isto es la dá as primera enmienda, proteções para as habla de religiões, protecciones para las para religiones, adorar para adorar e para y para gozar no livre gozar del exercício libre de ejercicio sua própria de su consciência. propia conciencia. Esta Constituição Esta constitución, foi, o, não sei a palavra em português, mas foi legislada, foi pero fue passada legislada, fue em aprobada
en 1789. 1789. E, e aí, E o que aí, aconteceu? ¿qué pasó desde Neste ese entonces? país En ese país que tem essa que proteção, tiene esa protección, a minha fé, mi fe, os antepassados da minha fé los antepasados foram de mi fe fueron perseguidos muito perseguidos por sua bastante crença. por su creencia. Na década de En la década de 1830, 1830 y 1840, 1840, 1850, 1850, eles foram ellos fueron expulsos expulsos do estado de Nova del estado York, de Nueva do York, estado de del Ohio, estado de do Ohio, estado de del Illinois, estado de do Illinois, estado de Missouri, del do estado estado de de Missouri, Nebraska. del estado de Eles Nebraska, saíram estado por estado salieron de por causa estado das por estado crenças que por eles causa de têm, sus as creencias, crenças religiosas. sus creencias Nesse religiosas. país que Ese país tem que, uma que proteção tenía para tiene proteger una as protección religiões. legal para las religiones. Até Hasta o primeiro profeta nesses últimos el dias primer de nossa profeta de los religião días de se nuestra chama de religión, Joseph que Smith. se llama José E ele Smith, foi él conversar fue a hablar com o presidente con dos el Estados presidente de Unidos Estados naquela Unidos época, en esa que época. naquela época se Y chamava en de esa época se Martin llamaba Van Buren. Martin Van E Buren. Joseph Smith Y pediu José Smith ajuda pidió dele. ayuda de él. Por favor, Por favor, estamos sendo expulsos estamos de siendo cada expulsos estado onde de cada estado estabelecemos. donde nos establecemos. E eu vou ler, eu vou Y citar o que ele voy a leer, disse voy a em citar lo que él resposta dice a en Joseph Smith respuesta a e José Smith. as outras pessoas Porque que estos presos estavam com ele, pedindo ajuda fueron a com a pedir liberdade ayuda por la religiosa. libertad religiosa. Ele disse: Él dijo, Senhores, señores, sua causa é su causa justa, es justa, mas não posso fazer pero nada no por puede hacer nada vocês. por ustedes. Se eu os Si defender, yo los perderei defendiera, o voto perdería el do estado voto del do estado Missouri. del Missouri. Parou. E ele Y não se ajudou, quedó ahí. com Y no los certeza. ayudó. No estado de En el Missouri, estado de até Missouri, tinha hasta o governador tenía daquela un época, que se gobierno en chamava esa época, governador Boggs. bajo el gobernador Ele Bob, emitiu uma él sentença emitió de una extermínio sentencia de contra os exterminio membros da minha contra los religião. miembros de mi religión. Em En 1838, ele disse, 1838, él dijo num documento en un que foi documento escrito que e fue escrito y publicado, publicado, os mormons los devem mormones ser deben tratados ser como tratados como inimigos e enemigos devem ser y deben ser exterminados exterminados ou expulsos do o Estado, expulsados del se Estado necessário si para a paz necesario pública. para la paz pública. Então, Entonces, para mim, para mí, para minha para religião, mi religión, porque nós ¿por qué precisamos de ter necesitamos leis tener que leyes protegem que a protejan liberdade la religiosa? libertad religiosa? Se isto pode acontecer num Porque país si eso onde puede tem uma pasar en un proteção país bem donde hay forte una da protección muy liberdade fuerte de la religiosa, isso libertad pode religiosa, acontecer em qualquer eso puede país no pasar en mundo. cualquier país en el mundo. E dos Y uno princípios de los principios fundamentais fundamentales da minha de religião mi religión é para proteger es esta para liberdade proteger no esta mundo libertad inteiro. en todo el mundo. Não somente nossa No religião, solamente en nuestra religión, todas as religiões. en E as todas las pessoas que não religiones, têm las crença, personas que no tienen as creencia, pessoas que las querem personas que exercer quieren a sua própria ejercer consciência por su não propia acreditar. creencia por no creer. Este direito e estas proteções do governo Ese derecho, são esas protecciones del absoluto gobierno son exigentes de ter uma absolutamente sociedade exigentes, de paz, exigibles uma para tener una sociedad de sociedade paz, onde as una pessoas, as sociedad en la que famílias, las personas, las as familias, instituições las podem instituciones adorar pueden como eles adorar quiserem. como ellos quisieran. Os países Los precisam países ter necesitan tener liberdade para libertad proteger para as proteger pessoas de a boa las fé personas de buena fe na educação, en la educación, na saúde, en la no salud, casamento, en el assuntos de casamiento, tributário, en temas de usar as roupas tributarios, religiosas para que usar las eles ropas têm, religiosas que tienen, acomodações razoáveis a para não acomodaciones discriminar contra as y pessoas protección que razonables têm para fé la no e as discriminación, pessoas que querem para las personas viver esta fé. que quieren vivir su fe. Por fim, Por eu fin, quero terminar quiero terminar com o 11º con regra la da fé de nossa el religião. 11º artículo de fe de nuestra Isto é uma religión, coisa, tem que es 13 algo
regras de fé tiene 13 e reglas, fala sobre as versículos doutrinas supremos. mais importantes para Una de las nós. doctrinas más importantes E o para 11º diz o y el seguinte: 11º dice, nós pretendemos nosotros o pretendemos privilégio el de privilegio adorar de a adorar Deus a Dios Todo-Poderoso Todopoderoso, de acordo com os según ditames de nossa los própria dictamen de nuestra propia consciência conciencia. e concedemos a todos Y os concedemos a homens todos los hombres o mesmo el mismo privilégio, privilegio, deixando-os que adoren adorar como, como, donde onde o o lo que que desejarem. deseen. E para mim, Y para isto mí, eso é o que es lo precisamos que de necesitamos vocês, de de nós. ustedes, de nosotros. Nós somos, a maioria de nós somos La mayoría advogados somos abogados. e nós temos uma Y perspectiva tenemos una diferente perspectiva das, distinta das pessoas que não de são las personas advogados, que que não no son abogados, advogam. que no Porque nós ejercen. entendemos, se tiver lei, Porque nosotros ou se entendemos tiver que hay una lei ley, proposto si tenemos que una vai propuesta de ley prejudicar que a puede religião, qualquer causar religião, daño a la religión, a cualquier para nós religión, vamos poder para entender nosotros melhor. vamos a poder E nós entender un poco podemos fazer mejor y podemos alarme. Nós hacer podemos fazer com poner nossos una colegas alarma, hablar para con nuestros dizer, isto colegas para decir, não esto aceitamos isso. no Nós vamos a vamos aceptar, a juntar nossas vamos a forças juntarnos para nuestros proteger a esfuerzos liberdade para religiosa. proteger a la libertad Eu religiosa. agradeço a Yo oportunidade de agradezco la falar oportunidad sobre isto. de Sou hablar muito sobre esto. apaixonado sobre isto. Soy un enamorado de este tema E eu y agradeço a todos vocês por agradezco a fazem todos ustedes parte. por Obrigado ser e parte boa de esto. noite. Muchas gracias. Muito obrigado, Tim. Qué bueno recordar cómo Dios ha hecho posible la libertad religiosa en este continente con, con distintos acontecimientos que nos han permitido disfrutar de este derecho y más aún en este tiempo y que Dios sea el quien ilumina la mente de las personas para ayudarnos a disfrutar nuestra fe. Gracias, Dim. Eh, vamos a continuar ahora con la segunda panelista. Doy la bienvenida a la doctora, Agora, com a segunda panelista, damos boas-vindas à la doctora Kessia Barreto, quien es Barreto, directora que é de diretora comunicación de de la comunicação Asociación da Nacional Associação Nacional de Juristas de Juristas Islámicos Islâmicos. de Brasil. La doctora nos va a Vai exponer un tema muy, falar um tema muy interesante muito interessante que es acerca de la defensa de la sobre a libertad defesa religiosa en da los liberdade religiosa nos tribunales tribunais brasileños. brasileiros. Doctora, bienvenida. Agora, Estoy personalmente muy emocionado de bem-vinda, escucharla y pues gracias por estar con temos que nosotros. fala. Muito obrigado por estar conosco. Obrigada. Muchas gracias. Eu gostaria de agradecer Quero ao agradecer doutor a Darcy Prigol, à doutora Tânia a doutora Formigoni, ao Renan, que me Ah, estenderam esse convite todos para estar que aqui nos fizeram hoje. invitação para E estar para aqui mim é hoje. sempre um prazer, né? Para mim é Tanto um que estou prazer, fazendo parte tanto agora que da agora eu vou ser J. Reuben parte Clark Law de Society. J. Eu Rubens Clark entendo, Law assim Society. como o Jim Eu trouxe, entendo que, que como o Jim trajo, ele colocou aqui, eu anotei, que ele temos colocou no jornal, mais em comum temos mais em comum do que do diferenças. que Então é por diferenças. isso que Então, eu me por sinto isso tão que feliz de eu me estar sinto tão aqui, de feliz contribuir de estar e aqui de estarmos e de juntos, contribuir e de porque estar juntos. verdadeiramente é essa união, né, que Porque faz a essa diferença, reunião sobretudo faz a nesse diferença. tema Sobretudo que nesse tema trouxeram para mim que e que estavam que fala tanto fala sobre tanto sobre um título novo que eu recebi esse novo ano título de que eu recebi 2024, em sendo a primeira 2024, mulher sendo a primeira muçulmana de mulher véu a fazer uma muçulmana sustentação oral no em STF. a defender uma causa na Suprema Corte do Então, Brasil, alcançar o porque Supremo Tribunal chegar Federal ao Supremo Tribunal Federal enquanto uma mulher como uma muçulmana mulher muçulmana e fazer e isso hacerlo utilizando as minhas vestimentas utilizando uma religiosas, vestimenta religiosa trouxe uma quebra de paradigmas, que rompeu mas paradigmas, também pero también trouxe a memória daquele tribunal trajo una de que, memoria assim a este como eu, tribunal outras de que, mulheres así como yo, muchas utilizam otras as mujeres vestimentas religiosas utilizan no seu estas dia a dia. vestimentas religiosas en Então, su día a mais do día. que a palavra, né,
que más que convence, la o palabra, exemplo de convence el usar a ejemplo de vestimenta usar esta religiosa vestimenta perante religiosa aquele tribunal ante ese também tribunal arrastou o también convencimento dos trajo magistrados, convencimiento de uma los vez que magistrados. a gente Una não vez que tira a nosotros nossa fé no, quando a gente no, vai para o nosotros trabalho. A sacamos gente nuestra não, fe a gente, agora cuando eu vamos vou al deixar trabajo. minha fé No, aqui, uno no tudo que eu dice, bueno, acredito voy a aqui, porque dejar eu mi vou fe sobre lo trabalhar. que Não estoy en casa existe porque voy para el essa trabajo. possibilidade. Eso no A nossa existe. fé, né, e é Nuestra fe, outra y questão esa es que Jim otra trouxe, que eu achei bem cuestión que el legal, que hermano ele Jim disse trajo, que es muy que a interesante, fé dele é parte que de su quem ele fe é. es parte de E quien él esse es. foi um Y argumento que eu este es trouxe uno de los argumentos também que yo na presenté ação de también amicus curiae, né, en da la ANAGE, acción a quando a gente foi representar la protocolar Asociación para Islámica poder fazer parte para presentar la que quisieran ser dessa parte sustentação oral, de esa eu defensa citei que as mulheres interpretativa. Yo mencioné muçulmanas, que las mujeres elas musulmanas têm también tienen a imagem su religiosa, né? imagen religiosa, Vestir o la forma de hijab, que é o vestir, véu el religioso hijab, no el velo Islã, religioso como del parte da Islam sua como identidade. parte de E su a identidade identidad. religiosa Y ela la faz parte de identidad quem nós religiosa somos. es parte de E quienes somos. esse é um Y sentimento ese es que un sentimiento que consta que na nossa está Constituição en Federal, nuestra no que tange Constitución ao direito à liberdade de, religiosa, de la mas libertad também que religiosa, versa sobre um pero que princípio también, basilar aqui no Brasil, que é pero también es un principio é, básico o del direito Brasil, ao respeito, né, que está aqui no pero también el artigo, derecho al respeto, eu anotei aqui, está no que está en el artigo, artículo no inciso 1º, artigo 3º da Constituição Federal eh, Brasileira, no en el que artículo tercero tange de la Constitución, ao direito, né, que da menciona gente, el da derecho dignidade da pessoa a la humana, dignidad de a de la gente ter uma persona vida humana, digna. de tener una vida Então, a gente digna. não pode desassociar a Es un liberdade honor, religiosa ao bueno, no direito da podemos gente ter uma vida desasociar digna. la libertad Faz religiosa a una vida parte digna. da vida digna Es você ter parte essa de esta liberdade vida digna religiosa garantida. tener E o la garantía direito de la à libertad vestimenta religiosa. religiosa, Y el derecho a ele la vestimenta está nesse religiosa pacote. está Então, incluido en aqui no eso. Brasil, Entonces, a aquí en gente Brasil tem esse tenemos princípio este constitucional principio de la basilar Constitución, e também nós temos o princípio da pero también tenemos el isonomia, principio que de la trata igualdad, sobre, de autonomía, que trata versa, de né, que, quando diz na Constituição Federal que todos como são dice la iguais perante a Constitución, que lei. todos son iguales Esse ante la todos são ley. iguais perante Y a porque lei todos son é iguales um ante la ley, ordenamento es constitucional una para os orden entes constitucional públicos para no los Brasil, agentes públicos dizendo en que Brasil, todas as sobre todo, pessoas são que iguais todas las perante a personas son lei. iguales ante Mesmo la ley, assim, nós aunque temos que analisar o sentido, né, tenemos que analizar do el que tange à sentido equidade de la e equidad a essa y igualdade, esa né? igualdad. Porque a lei também ela precisa ser ter um Pero contrapeso, né? esta Na igualdad medida significa das un contrapeso desigualdades das en la medida pessoas, de las a lei desigualdades precisa materiales de trazer las essa personas. equidade para que todos Necesitamos possam ter tener equidad acesso para que todos à tengan justiça. acceso a la justicia. Então, quando a gente Entonces, bate a porta dos tribunais, cuando e aí é muito tocamos la puerta de importante los trazer tribunales, es muy importante essa traer experiência aqui, esta experiencia veio no STF nesse que ano, mas já é uma tuve en ação el que a Supremo gente Tribunal Federal veio este año, operando pero em es una diversos demanda estados aqui no que la Brasil, venimos porque tratando en diversos estados en Brasil, a foto nos documentos porque las oficiais, fotos de los eles documentos não eram oficiales permitidos em todo o no território se nacional. permitía en Aqui no todo el Brasil, nós territorio temos uma nacional usar peculiaridade. O velo. Aquí en Brasil Brasil é um tenemos una país de peculiaridad. dimensões Por ser un país de continentais. dimensiones Então, o que é que continentales, acontece? Muitas das lo que vezes, o pasa es que que muchas veces lo que pacífico em um estado algo não é normal en un pacífico em outro, estado no es normal e en por otro. essa questão Y por esa precisou-se cuestión demandar, né, se hizo para a necesario instância llevar superior a fim de que a una fosse instancia pacífico em todo o superior território para nacional. pacificar el Uma vez tema que en el algumas territorio mulheres nacional. batiam, por Porque exemplo, no estado muchas mujeres, de por São ejemplo, Paulo en el e estado de São tinham a Paulo, possibilidade de tenían la fazer, posibilidad e outras de sacar su mulheres foto no con el estado do velo, Mato Grosso pero não mujeres en tinham el a estado de possibilidade de Mato fazer Grosso no tenían la a foto da posibilidad CNH de de sacar véu. su foto E para el carnet então, de por essa conducir con el razão, velo. essa demanda, Por esa ela veio razón, para a ANAGE, mas não veio só esta para a ANAGE. demanda nos É uma llegó, demanda que surgiu pero em no solo outras para nosotros religiões, los islámicos, como, por eso surgió exemplo, también en otras as religiones, católicas, como por que ejemplo foram as las que hermanas católicas, deflagraram a quienes ação fueron las que a partir do iniciaron esta uso demanda do por hábito, el uso de e su também hábito, pessoas de y religiões de también matriz africana, personas que de queriam religión fazer o uso do afro-brasileña turbante, que né? tienen que usar sus Tirar, turbantes emitir essa foto para durante o sacar período de esa, y querían sacar obrigação, esa foto enfim. en Então, períodos foi en que uma estaban ação
que utilizando abarcava diversas dinero. religiões. Entonces, E esa fue una demanda esse social acesso à que justiça, inició né, e diversas quando a gente religiones. Por chega eso à el justiça acceso a e la ganha esse justicia, acesso à y justiça, é cuando importante a alcanzamos gente tener acceso lembrar a la que justicia, es importante a recordar analogia, ela que por abarcou analogía todas as outras pudimos demandas que entender a envolviam todas las demandas en el vestimentas país religiosas em involucradas fotos en este oficiais tema para todas de as uso religiões. de vestimenta Então, religiosa en mesmo que fotos fosse de uma documentos ação oficiales. inicialmente das Entonces, católicas aunque e fuese que teve una demanda outros pedidos iniciada de por amicus las hermanas curiae que católicas, fizeram pero por sustentação oral, pedidos de enviaram discusión de seus otras religiones pareceres, que enfim, enviaron mas foi sus, uma decisão que acabou sus contemplando a escritos, todas as religiões que tinham a todas mesma las religiones demanda, fueron ainda que contempladas não se en fizessem esta presente demanda, nos aunque no tribunais. estuviesen E por presentes en los analogia, tribunales. essa mesma Por situação, analogía, esta misma porque nós situación, estamos num porque período, né, estamos en un periodo, atualmente, do hacia países de reconhecimento Brasil, facial, né, de que é um reconocimiento período muito facial, importante ¿no? aqui no La Brasil digitalización de la e no mundo, identificación. onde a gente Y en el mundo precisa, también tem necesitamos algumas questões, né, tener sobre o cuestiones reconhecimento de facial, seguridad, de e a gente reconocimiento passa por facial, esse y sistema también pasamos por ese e sistema toda a questão y envolvia a todo el segurança tema nacional involucraba la quanto seguridad a nacional. esse reconhecimento facial, Cuanto a ese uma vez reconocimiento que facial en poderia los documentos descaracterizar, oficiales, né, o porque reconhecimento por causa como do uso do véu, se si se tratando ele puede como no um adereço. hacer ese Mas se reconocimiento a gente usando el dedo. voltar Pero si ao que regresamos Jim trouxe e a lo pontuando que o que a Jim Constituição mencionó Federal y brasileira comentando lo que traz dice la sobre Constitución a dignidade Federal da pessoa brasileña sobre humana, la dignidad como é que de a la gente persona pode humana, impor uma ¿cómo vida podemos imponer indigna una para vida as pessoas indigna que para las usam personas a que vestimenta usan la religiosa, vestimenta submetendo elas religiosa, a retirarem essa sometiendo a esas vestimenta personas para a poderem sacar cumprir esa uma exigência vestimenta do para Estado? poder Que cumplir una segurança exigencia del jurídica Estado? e ¿Qué segurança seguridad pública jurídica? é essa ¿Qué que seguridad pública es esta? degrada a dignidade da Que pessoa humana denigre la dignidad de de las personas pessoas religiosas por su dentro da religión, sua fé e da sua dentro de su fe y de religiosidade. su Então, religiosidad. esses foram os questionamentos Entonces, estas principais que a fueron las gente cuestiones que demandou e trouxe presentamos no tribunal al para tribunal que para houvesse que verdadeiramente um hubiese entendimento, en para verdad un que entendimiento, fosse para modificado esse que pudiese entendimento modificar ese entendimiento de que não de existe algunas maneras, problema de nenhum, que no hay né? ningún Nós problema, ¿no? retirarmos a nossa En identidade sacar una religiosa foto, un e documento retirarmos a oficial nossa fé, utilizando nós saímos de casa. la vestimenta E religiosa. isso não acontece, né? A gente leva Justamente a porque nossa llevamos fé, a nuestra nossa fe, crença para nuestra onde quer creencia que a gente vá. donde quiera que Ela estemos. nos acompanha, faz parte de Así nós, nos de quem nós acompaña, somos, e nós parte não de podemos nosotros, de nos quienes somos, despir y no dela podemos sacar por causa esta fe de por, uma por causa de una ação acción que julgava, né, que ser de juzgaba interesse ser público. Mas de interés público. aí a gente fica. Pero E dentro dessa questão do tribunal, o pensamos también, interesse en estas público ele cuestiones del tribunal, se el sobrepõe ao interés interesse público privado, se sobrepone al e interés é individual, a mesma questão que y tem esta es que una versa, né, cuestión sobre que también tiene que ver con sobre a questão do direito de expressão. O direito de expressão ele se sobrepõe ao direito à liberdade el religiosa. derecho Como de isso deve ser expresión. El analisado? derecho de expresión Nós se aqui no sobrepone al Brasil, derecho de nós libertad temos uma religiosa. medida Aquí de en Brasil análise, né, tenemos constitucional, de una acordo com forma os de direitos analizar fundamentais, con los parámetros que tem constitucionales, que los como a derechos gente constitucionales, avaliar, né, que qual podemos é que é analizar mais cuál importante derecho do que o tiene outro, que qual é que se ser considerado sobrepõe más ao importante outro. al otro en Então, cada existem caso. mecanismos Hay constitucionais que mecanismos liam constitucionales esse grau, né? E que aonde sirven para termina medir um direito el e grado, inicia-se o termina un outro derecho direito. y se inicia Então, por otro exemplo, no que derecho. Entonces, por tange à ejemplo, liberdade de en lo que toca a a liberdade de expressão, la libertad de ela é expresión permitida aqui es no Brasil. permitida aquí en Não à Brasil. toa que No hay, é permitido no Brasil o se proselitismo permite, por religioso, ejemplo, el por proselitismo exemplo, religioso, mas por ejemplo, pero a liberdade de expressão ela não la pode se libertad de sobrepor ao expresión no direito da puede liberdade religiosa, sobreponerse que é um direito por encima a la simplíssimo, faz libertad parte da religiosa nossa misma. personalidade, Es né? Faz parte de parte nuestra de quem nós personalidad, somos. de quienes somos nosotros. Então, Entonces, então é muito importante es a muy gente importante trazer, né, pontuar traer a essa diferença, punto, né, la dentro da diferencia Constituição
brasileira e Constitución como y ela cómo opera, né, no que opera tange, esta por exemplo, as distinción garantias en lo que trata a constitucionais. las garantías Porque constitucionales, são questões que são porque trazidas aqui son no temas Brasil e que são se sempre tratan en Brasil demandadas, né? siempre, Quando a este, gente levanta cuando, direitos sobre cuando o tratamos de combate à derechos, intolerância religiosa, quando a gente el está combate a la questionando e intolerancia trazendo religiosa, demandas que envolvem o cuando direito tratamos de ao demandas combate à que tienen que ver intolerância con religiosa, aqui no el Brasil combate a la existe intolerancia, uma, hay ya como é que eu posso dizer? Uma onda, né? E eu acho que não é só no Brasil, é em hay todo como o un mundo, uma movimiento, onda de al menos en proteção Brasil, ao sino que en direito todo de el mundo, expressão, como se a gente una pudesse de protección al derecho de falar expresión, qualquer coisa como si pudiéramos em hablar cualquier razão do cosa direito de en expressão. razón del derecho de Mas expresión. esse direito de Pero expressão ele ese não derecho de pode se expresión sobrepor no quando puede você sobreponerse, fere o sentimento religioso de puede outra ponerse pessoa, cuando se quando hiere el você sentimiento religioso de descaracteriza otra persona, a religião de outra cuando pessoa. Então, causamos un existem daño a la pontos, religiosidad de otra né, persona. Entonces, já hay pacificado no cuestiones STF, que ya inclusive, se habían do mencionado que en se el pode constitucional, trazer de lo que dentro se dessa puede liberdade de expressão, hacer sem con esa libertad de ferir expresión o direito à sin liberdade que se hiera religiosa. a la E libertad o que é que religiosa de los demás. ultrapassa Y hasta a qué esse direito punto, desde qué e punto se acaba traspasa ese ferindo a derecho y se liberdade hiere la religiosa. libertad religiosa. Então, os tribunais Entonces, brasileiros, los tribunales eles têm brasileños sido demandados a son partir da lei demandados desde la eh, ley de 2007, né? de 2007, Que criou o que, dia 21 de janeiro, que que é o Dia Nacional de como Combate à celebra Intolerância el día Religiosa no 21 de Brasil. É enero como importante el a Día de gente Combate a la relembrar Intolerancia que a Religiosa. ação que Este condena movimiento a intolerância religiosa fatal empezó sofrida por por Mãe Gilda, una acto de aqui intolerancia em religiosa Salvador, na sufrido Bahia, por Madre foi Gilda en o Salvador, en fato, Bahía, né, que criou que esse dia e por ese ampliou hecho essa se demanda definió esa fecha dentro dos tribunais como un brasileiros, día para a partir dessa ação icônica, combater né, que la institui intolerancia religiosa. Desde ahí, esse Dia los Nacional tribunales de Combate à pasaron a dar más Intolerância Religiosa, importancia que a foi este tema deflagrada nos anos 2000 por causa de um ato de intolerância por causa religiosa de un que acto de intolerancia acabou religiosa que terminó por gerando, né, quitarle a la vida morte de a uma Madre Ialorixá Gilda, que que infartou por sacerdotisa causa de um Yaorixá, ato de intolerância tuvo un religiosa aqui no infarto al Brasil. sufrir un acto de intolerancia A partir religiosa daí, existe um y desde olhar do ahí Estado e a empezó criação de a haber políticas públicas mirada voltadas desde el Estado, especificamente surgieron para o políticas combate à públicas intolerância religiosa. para combater la intolerancia religiosa. Então, a gente vê Entonces, o crescimento dessa demanda vemos el a partir do início crecimiento dos anos de 2000 este movimiento desde los até, años né, 2000 os dias atuais. hasta Ainda los días temos muito o actuales que en crescer, pro de la por libertad exemplo, religiosa. porque Aún queda vide mucho que que em avanzar, por 2003 ejemplo, nós porque tivemos um advogado en que foi 2003, impedido de fazer 2023, sustentação oral un no abogado fue impedido STJ de em defender una Brasília, causa en un tribunal superior en devido Brasilia ao uso de trajes porque estaban religiosos. utilizando Então, a vestimenta gente ainda religiosa. tem muitas Entonces, demandas, né, e tenemos muchos particularidades que casos existem dentro dos tribunais. específicos que Aqui no hay incluso Tribunal da dentro de los Bahia, tribunales. a gente Aquí en tem el Tribunal de Bahía uma tenemos criação maior, né, do una tribunal atención más no que importante del tange ao tribunal uso de en lo que vestimentas tiene que ver con el religiosas uso por de parte dos vestimenta advogados, religiosa por los que é uma abogados, conquista da que Comissão de Combate à Intolerância algo Religiosa da OAB da alcanzamos Bahia, gracias que a la demandou Comisión de Libertad sobre esse Religiosa fato, del né, no Colegio de Tribunal de Abogados en Justiça da Bahía, Bahia, comissão que da qual demandó ainda eso estou en el como tribunal. vice-presidente de combate à intolerância Yo soy religiosa aqui da OAB da vicepresidente de esta Bahia, comisión aquí en e Bahía y, a gente continua y avançando, né? E eu seguimos acho que avanzando. são eventos como Creo que esse son e eventos como discussões este, como essa discusiones que nós como estamos esta, aqui hoje que que engrandece de las esse que están debate e participando, traz, que faz com que ennoblecen nós este possamos debate. nos Hace que conectar e podamos através dessa conectarnos conexão, y por medio de possamos esta trocar conexión experiências podamos intercambiar e nos experiencias unir ainda y mais ir no combate à unirnos intolerância aún más religiosa aqui en no el Brasil e combate no a la mundo, intolerancia né? religiosa en Não Brasil podemos nos y en todo el acovardar, mundo. No porque faz podemos parte de quem nós no somos, tener miedo, porque né? eso es parte de Faz quienes parte da somos, nossa es identidade. parte E de a nuestra nossa identidad. identidade, ela Nuestra merece ser identidad acautelada e merece protegida. ser protegida. Então, Entonces, essa demanda que esta nós levamos e esta batemos es la causa na que porta dos llevamos al tribunais tribunal, estamos llevando a los para tribunales que, de fato, para que de hecho a lei se cumpra, la ley porque se cumpla, legislação sobre porque nós já temos. legislación, Nós cuanto a eso precisamos é que tenemos, ela señorita. seja cumprida, Necesitamos sí né, que de se cumpla forma de eficaz forma em nosso país. eficaz
Obrigada pela participação e desculpa aí o tempo, viu? Eu me empolguei. Perdón por el É tiempo. sempre bom estar com vocês. Siempre voy a estar con ustedes. Creo que todos estamos dando muchos aplausos por, por el mensaje de la lucha de la libertad religiosa y contra la intolerancia religiosa y que la libertad religiosa es nuestra identidad de cada persona de fe. Gracias por, por enseñarnos, compartirnos esas maravillosas experiencias. Muy obrigado. Vamos a dar ahora el último panelista. Tal vez después, al finalizar las tres Vamos exposiciones, pasar para o último vamos a tener un tiempo de participante da preguntas y noite. Depois vamos ter um comentarios. tempo Después para perguntas e de Guillermo, comentários. vamos a tener Depois las do preguntas y Guilherme, vamos ter comentarios um tempo para para perguntas e seguir comentários escuchando para sobre continuar estas escutando experiencias. sobre essas experiências. Voy a dar la bienvenida al doctor Vou dar Guillermo boa noite ao Bordón. Dr. Él es Guilherme el presidente Guilherme del Bordon. capítulo Ele é presidente do Paraguay capítulo Paraguai de la J. da, Clark da Rubem Clark Law Law Society. Society. Eh, Él nos va a Ele vai hablar falar sobre el tema sobre de la libertad o religiosa tema en da liberdade Paraguay. religiosa no Querido Paraguai. Guillermo, bienvenido. Guillermo es un gran Guilherme, amigo. bem-vindo. Tuve el É privilegio um de grande conocerlo en amigo. persona y Eu pues me conheci alegra mucho pessoalmente tenerlo no aquí. Protério e Bienvenido, estou muito gracias. feliz de tê-lo aqui conosco. Obrigado. Hola, estimado Weimar, ¿me escuchas bien? Olá, Ricardo Weimar. Pode me escutar bem? Qué gusto Perfecto. saludarte, qué gusto saludarle a todos los que Que están bom participando en cumprimentá-lo, este saudar a hermoso todos que estão simposio que participando estamos desse teniendo. maravilhoso simpósio que También estamos a tendo. Renana Polonio, un gran amigo Também que conocí a Dina, um grande en el amigo que seminario conheci sudamericano. no seminário. Bueno, gracias por la presentación, Weimar. Obrigado pela Y apresentação, sí, yo Weimar. soy E sim, eu sou Guillermo Bordón, soy abogado Guilherme aquí en Bordon, Asunción. sou advogado aqui Me na recibí en el Assunção. año Eu 2011 me en la formei no ano Universidad Nacional de 2011 na Asunción, la Universidade Facultad de Nacional de Derecho. Assunção, na Faculdade de Así Direito. que tengo como 13 Então, años en la tenho profesión, 13 anos na como muchos de profissão. ustedes. Bueno, quisiera comenzar Eu mi gostaria de exposición começar minha exposição llevándole un poco a conocer mi falando país um pouco sobre a para través conhecer o país através de este tema de la libertad desse tema da liberdade religiosa. Voy a religiosa. compartir mi pantalla. Eu vou compartilhar a Em, tela. Creo que me tendrías que... Quisiera saber si están pudiendo ver mi Já podem presentación. ver a apresentação. Sí, lo vemos. Ok, bueno, quería comenzar esto Eu quero mostrándole começar un poco de nuestra cultura. Esta es la bebida más famosa acá en Paraguay, es el tereré. Nosotros tenemos un ambiente muy cálido acá en el centro de Sudamérica, así que siempre estamos hidratándonos con esta infusión. Tenemos la faja paraguaya que simboliza los colores que tienen los colores de nuestro país, de nuestra bandera, y también atrás vemos la represa de Itaipú que compartimos con Brasil, cual da energía a todo el país. Así que para comenzar a hablar acerca de la libertad religiosa en mi país, quisiera poder remontarme a la historia, a la época en que no había esa ley, esa libertad religiosa como la tenemos ahora, y cuáles fueron los avances jurídicos que tuvimos a lo largo de nuestra historia. En este caso vemos muy atrás en la época colonial en que todos compartimos casi la misma historia en Sudamérica, en que la corona española y la corona portuguesa se disputaban la expansión de sus territorios dentro de Sudamérica. En Paraguay, en 1537, arriban los primeros españoles fundando el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, el cual es nuestra capital ahora mismo, ¿verdad? Este choque cultural no fue fácil para los españoles porque los nativos se rehusaban a ser evangelizados, bueno, a ser colonizados, por lo que la corona española decide en el año 1580 enviar a los primeros misioneros religiosos de la Orden de los Franciscanos. La tarea de ellos fue
A tarefa deles foi muy buena, incansable. muito boa, Ellos se incansável. adaptaron a Eles la se adaptaram cultura de los à nativos, cultura dos tanto es nativos. así que la Tanto assim mayoría que de las a ciudades que maioria das fundaron en esa cidades que zona fundaram nessa zona roja que está marcada, que es vermelha cerca de que está Asunción, marcada aí, llevan nombres de en guaraní Assunção, como Atirá, tem nomes em Guarambaré, Guarani Tobatí, ainda, Itá, como Ipané, Assunção, Yaguarón. Apega. Son nombres en São el nomes idioma do idioma nativo de los que nativo habitaban esta dos tierra. que habitavam nessa terra. También así, en el año Também, no 1607, los 1607, jesuitas os jesuítas fundaron reducciones ya fundaram hacia el sureste del país, já no con la misma sudeste do país, misión de poder com a mesma visão de poder impartir la religión compartilhar a católica, que religião era la católica, oficial de que España, era oficial da Espanha, a los nativos aos con nativos, mucho éxito. com muito Ahí están sucesso. viendo fotos de esas Você pode ver reducciones fotos dessas que reduções, actualmente son un que patrimonio atualmente são cultural de la patrimônio humanidad cultural da a través humanidade, de la UNESCO, están protegidas realmente y são que son protegidas, reducciones e que são reduções que yo visité y que eu que já me causaron visitei un gran e asombro por la que historia que causaram tienen. muito assombro pela história que Sin tem. embargo, en ese No entonces no entanto, existía nesse lo que época, conocemos ahora como não existia libertad o que hoje religiosa, conhecemos como liberdade ya religiosa, que se já que imponía la religión a era los imposta nativos a religião para aos que ellos nativos pudieran para que eles ser más pudessem flexibles ser en el mais momento de ser flexíveis colonizados. no momento de ser colonizados. Algunas ciudades que podría Algumas mencionar son la de cidades que eu Trinidad, poderia San Cosme y mencionar Damián, são essas que estão na Santiago, tela, Encarnación, San Ignacio, Santa Rosa. tem Así nomes que mais de el Trinidade, trabajo de estos grupos do catolicismo, misioneros aquí en são Paraguay trabalhos missionários aqui fue no Paraguai. de gran valor, ya que todas Foi estas de ciudades aún grande persisten valor para a y formação, actualmente son tanto que as ciudades cidades muy ainda activas existem, dentro cidades de la economía muito ativas paraguaya. dentro da economia paraguaia. De ahí podemos irnos allá Daqui al Paraguay podemos independiente, mencionar já o que en Paraguai mayo de independente, 1811 em maio de adquiere su independencia 1811 total foi a conquistada a de independência total España y da Espanha. en el año E no ano 1814, 3 años después, 1814, 3 el anos doctor depois, Gaspar Rodríguez de o doutor Francia, un Gaspar Rodrigues dictador de França, que um tuvimos, ditador que tivemos, se proclama dictador e supremo y proclamou gobierna ditador hasta supremo e governou 1840 até 1840 para separar el dominio para de separar España, o de la domínio corona de da España, de la Espanha, nueva da coroa República espanhola, de da nova Paraguay. República do Paraguai. Él mismo se torna en Ele cabeza se de tornou la o religión cabeça católica, da religião si católica, bien había libertad se bem de culto, não tinha toda a liberdade de era culto, él quien decidía era lo que ele se que iba a decidia enseñar y o que qué ia no se ser iba a enseñar. ensinado, o que não se ia Desde ser Paraguay ensinado. independiente hasta Desde Paraguai independente 1840, até que 1840, recién tenemos nuestro quando primer tivemos o primeiro presidente presidente constitucional en el año constitucional, no 1844, 1844, es don Carlos Antonio Dom López, Carlos Antônio Lopes, crea la Ley de ele Administración cria a Lei Nacional de en el año Administração Nacional, 1844 1844, y en el año em 1845 se 1845, introduce ela un introduzida artículo sobre tolerancia artigo, religiosa. artigo El sobre Estado tolerância se religiosa. declara O Estado confesional, se declara teniendo a confessional, la tendo religión a religião católica como la católica religión como oficial. religião oficial. Realmente en Paraguay no hemos tenido muchos Hoje no Paraguai nós não enfrentamientos tivemos ni muitos exemplos de problemas de índole religioso a lo largo de nuestra historia, tivemos ya muitos que problemas mayoritariamente hemos profesado el cristianismo a través de mas la Iglesia Católica. a maioria sempre professou a religião católica. Esta ley de administración, si bien no era Mas essa propiamente lei de una constitución administração nacional, fue que el primer converteu cuerpo praticamente uma jurídico que constituição nacional, tuvimos foi por o medio del melhor cual jurídico se que podía tivemos, através do qual se proteger podia la proteger libertad de a culto liberdade de y culto la tolerancia e a tolerância religiosa, ya religiosa, que se promovió já que la se llegada de promoveu extranjeros a chegada de para estrangeiros poder para poblar el país, que estaba poder povoar creciendo o país, en vista al estava avivamiento crescendo, religioso que se estaba viviendo em en vista Europa y do en revisamento religioso que estava Norteamérica, acontecendo na Europa, y que na América permitía do que Norte, inversores permitia extranjeros pudieran que arribar a Paraguay, a esta investidores nación que se estrangeiros estaba pudessem vir poblando, para o Paraguai, y que bueno, estava sendo mais requería povoado, una tolerancia e isso religiosa exigia uma para el tolerância religiosa maior. protestantismo, que era la corriente que se estaba desligando de la Iglesia Católica. Ya para el año Já no ano 1870, Paraguay tiene su 1870, primera Paraguai teve sua constitución primeira nacional, Constituição Nacional, redactada, inspirada en la Constitución redactada, Nacional de inspirada nessa Argentina. Constituição, Esto es na Constituição luego de la guerra de Argentina. la Triple Alianza, como nosotros la E conocemos, depois da la guerra guerra que da tuvimos Tríplice contra Argentina, Aliança, Brasil y que Uruguay, foi a guerra do y Paraguai lá, posterior a eso, en la reconstrucción nacional, depois se, da reconstrução nacional se dessa guerra, plantea la primera constitución foi
y nuevamente el Estado paraguayo se declara confesional, tomando como religión oficial al catolicismo. También se vuelve a instaurar ya en nuestra legislación la tolerancia religiosa. Tolerancia religiosa es el paso previo a la libertad religiosa. Es el primer avance legislativo que nosotros tenemos en nuestra historia a fin de poder llegar más adelante a la libertad religiosa total. La siguiente constitución, la segunda constitución de Paraguay, es del año 1940, también posterior a una guerra, que es la Guerra del Chaco, de 1932 a 1935, que tuvimos con Bolivia. El presidente fue justamente nuestro conductor, el mariscal José Félix Estigarribia, conductor de la guerra, del ejército en la Guerra del Chaco, y nuevamente declara un Estado confesional, tomando como religión oficial la religión católica apostólica romana. En ese entonces, casi la totalidad del pueblo paraguayo ejercía esa fe, ya que otorgaba ciertos derechos que no podían tener los profesantes de otras religiones. Se instauró la tolerancia religiosa en esa constitución, la segunda, pero digamos, se privaba de ciertos derechos a los que no eran católicos, por ejemplo, los cargos públicos como presidentes, cargos electivos, algunos cargos dentro del aparato del Estado, y también algunas profesiones no podían ser ejercidas por personas que no profesaban la religión católica. La tercera Constitución Nacional ya viene en el año 1967, viene inspirada ya con artículos de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, post Segunda Guerra Mundial, en el cual en el artículo 18 de la declaración se establecen los derechos religiosos para todas las personas, la libertad de religión total, y esto es adoptada en la tercera Constitución Nacional de Paraguay del año 1967 del gobierno militar de Alfredo Stroessner, de gobierno que ingresó en 1954 y culminó en 1989 con un golpe de Estado. Sigue declarando al Paraguay un Estado confesional, teniendo a la Iglesia Católica como religión oficial del Estado paraguayo. Es por eso que hay una mayoría católica significante en Paraguay, como veremos más adelante. Pero ya tiene en su artículo 70 de esa Constitución el derecho a la libertad religiosa, que toda persona pueda, según lo dictado de su propia conciencia, ejercer, profesar la religión que consideren él y también para su familia. Así que en la tercera Constitución Nacional de Paraguay se marca una diferencia, un hito que saca de nuestra legislación solamente la tolerancia y permite a los paraguayos que podamos reclamar vía Constitución nuestro derecho a adorar según los dictados de nuestra propia conciencia. Esta Constitución allanó el camino para que muchas religiones pudieran entrar con mucha fuerza en el país, religiones que no sean católicas, protestantes de distintas denominaciones, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la que yo profeso, de Testigos de Jehová, de pentecostales, que hasta ese entonces tenían poca participación y eran básicamente insignificantes en cuanto a porcentaje. Posterior a la caída del gobierno del general Stroessner en el año 1989, en el año 1992 se llama una constituyente y se promulga la cuarta Constitución Nacional, ya en la era democrática, que es la era actual que nosotros vivimos ahora. Tenemos una democracia todavía muy nueva, 35 años de democracia, y nos estamos desarrollando, nos estamos proyectando en nuestras leyes.
ya tenemos de esta constitución justamente 32 años de aplicación y creemos que vamos a ir evolucionando con nuevas constituciones en un futuro no muy lejano. En esta constitución, el Estado ya se declara aconfesional. Paraguay se separa de la Iglesia Católica como iglesia oficial del país y si bien no es un Estado laico propiamente dicho, no reúne las características, por ejemplo, como Corea del Norte, donde no se predica ninguna religión, está prohibido. Paraguay es un Estado aconfesional, pero sigue en varios de los artículos de nuestra Carta Magna mencionando a Dios como regente de nuestras actividades y a la patria. Entonces, la demografía religiosa actual en Paraguay señala que tenemos 294 religiones registradas en el Viceministerio de Culto como religiones habilitadas para enseñar sus doctrinas. Como dije más anteriormente, la mayoría es católica, con un 88%, evangélica, que engloba varias religiones protestantes, con un 9.2%, otras religiones con un 1.3%, entre los cuales podemos ver el budismo, el islamismo, y personas que se declaran gnóstica o atea, que no tienen ninguna religión, con un 1.3 también. ¿Qué nos señala esto en el país, en la actualidad? Que Paraguay es un país que tiene una diversidad religiosa muy rica y solamente tenemos un artículo en la Constitución Nacional que nos protege, el artículo 24. No tenemos una ley de libertad religiosa y es a través de estos simposios, es a través del trabajar con las distintas religiones que la componen, que tenemos que promulgar, proponer, promover una ley de libertad religiosa aquí en Paraguay. Contamos con la ayuda de la sociedad J. Rubén Clark de Derecho de la BYU y hay otros también entes interesados en poder llegar a concretar una ley religiosa que genere un criterio único en cuanto a la libertad religiosa, porque actualmente se dirime a través de amparos constitucionales en los distintos juzgados de primera instancia del país, que son cientos, dejando la interpretación de un artículo constitucional al arbitrio de varios jueces y no está legislado en un cuerpo normativo. Así que ese creo que va a ser nuestra próxima misión y visión en el avance legislativo de la libertad religiosa en Paraguay. Muchísimas gracias por haberme dado este espacio para exponer un poco de mi país y bueno, vamos a seguir con el simposio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo, por compartirnos. Le damos un aplauso desde donde estemos, por todo el progreso, por el avance de la libertad religiosa en Paraguay, en ese lugar tan especial, tan bonito, y pues que siga. Y sé que con abogados como tú y como otros que promueven la libertad religiosa va a ser muy bendecida ese hermoso país. Ahora vamos a pasar al tiempo de las preguntas y comentarios sobre las palestras de Dim, Kesia y de Guillermo. Si alguien quiere dar alguna pregunta para alguno de ellos, pues ahora es el momento. O tuviera algún comentario, pues adelante, por favor. Gracias. Doctor Frigor. Sim, graças, Beimar. Eu tenho uma pergunta à doutora Késia. A liberdade religiosa é um universo muito grande de direitos fundamentais,
A doutora Kézia abordou muito bem a questão de vestimentas. E no Brasil temos muitas discussões sobre dias de guarda, transfusão de sangue, enfim, uma variedade de temas. Mas recentemente, mais precisamente, acho que no mês de janeiro, nós estamos com um caso um pouco diferente aqui no Brasil. Nós temos uma cantora muito famosa, chama-se Cláudia Leite. Ela tem uma música escrita por ela mesma, onde originariamente ela fazia uma homenagem a Iemanjá. E recentemente, a questão de 15 dias, durante ela estava cantando essa música num festival e substituiu a palavra Iemanjá pela palavra Yeshua, que significa Jesus em hebraico. E o Ministério Público aqui no Brasil entendeu que este comportamento da cantora Cláudia Leite caracterizaria um racismo religioso. E a pergunta que eu faço, doutora Kézia, é se essa conduta da cantora estaria dentro daquelas questões de objeção de consciência, ou se estaria mais próximo de um racismo religioso por supostamente discriminar uma religião de matriz africana. Gostaria de saber seus pensamentos a respeito, doutora Kézia. Tá certo, doutora, assim. Veja bem, essa não é a primeira intervenção do Ministério Público da Bahia em questões de músicas voltadas para o Axé Music. Nós temos o caso, por exemplo, do... esqueci o nome dele, que canta... como é? Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Essa música, ela não pode ser cantada por causa de racismo. A música também do... não sei se era do Chiclete com Banana ou de Bel Marques, que era do Chiclete, não me recordo, mas ela também fazia uma alusão a cabelo e que também sofreu um taque, precisando ser ajustada, porque caía também nessa questão do racismo. Então, o Ministério Público ele tem um precedente, né, sobre essa atenção às músicas que são cantadas durante o Carnaval, sobretudo porque é uma festa, né, é uma festa tradicional da cidade, mas é uma festa pública e que envolve muitas pessoas, né? É uma das maiores festas de rua do mundo, o Carnaval de Salvador da Bahia. Então, quando você canta essas músicas, você potencializa as agressões, né? Potencializa esse preconceito. Então, no que tange ao como é que se chama? A música da Cláudia Leite, do Caranguejo, o que é que acontece? A música diz, maré tá cheia, espera esvaziar, joga flores no mar, saudando a rainha Iemanjá. Maré tá cheia, espera esvaziar, joga flores no mar. E aí ela substitui, joga flores no mar, substitui, saudando a rainha Iemanjá por saudando o meu rei Yeshua. Essa substituição tem dois problemas. Os autores da música, que são Durval Luz e Nino Bala, eles alegam que não deram autorização para modificação da música. Então, tem essa questão do direito autoral. E a outra questão é a parte da intolerância religiosa. Representantes, né, de religiões de matriz africana
dizem que ela não é obrigada a cantar essa música. Não existe uma perseguição contra a Cláudia Leite, cantora. Ela pode continuar sendo cantora, cantar, se ela quiser. Inclusive, a audiência pública que foi tida no Ministério Público, segunda-feira agora, vários expressaram que se ela quiser, durante o carnaval, trocar até mesmo as músicas que são que remetem a orixás e quiser fazer músicas de adoração a Jesus, que é a fé dela, ela pode fazer, que ninguém está questionando a fé dela. Mas no que tange a essas músicas que fazem parte da tradição cultural aqui no Brasil, e sobretudo a festa de Iemanjá, que tem 103 anos de tradição na cidade de Salvador, vai fazer esse ano, agora de 2025, 103 anos da festa de Iemanjá, e ela é considerada como um patrimônio imaterial. Então, a música em si, ela relata essa tradição, entendeu? Da festa de Iemanjá, que é jogar flores no mar e fazer saudação a Iemanjá. Então, a festa de Iemanjá, ela envolve esses rituais que são descritos na música. E a festa é um patrimônio imaterial, né? Um patrimônio imaterial cultural da cidade de Salvador. Então, você tem duas questões aí. Primeiro, você tem a questão religiosa, e você também tem essa questão do patrimônio imaterial, entendeu? Então, as pessoas não estão fazendo nenhuma crítica a Cláudia Leite enquanto cantora, nem muito menos a fé dela. Não existe crítica sobre isso. A crítica é que, se ela deseja fazer adoração à crença dela, que ela se abstenha de cantar a música, né? Ao invés de substituir, escolha outras músicas. Ela tem liberdade para poder escolher o repertório dela, e ninguém está aqui querendo que ela deixe de adorar a crença dela. Mas no momento que ela faz essa saudação, e tem vídeos também que ela diz assim: não jogue flores, não jogue nada. Quer dizer, por quê? Né? O questionamento é que ela está fazendo muito mais do que uma adoração, mas como se fosse uma crítica à festa de Iemanjá. E aí essa crítica não diz respeito a ela enquanto religiosidade, entendeu? Não cabe a ela trazer essa crítica. Esse ato de dizer não jogue flores, não jogue nada, é uma maneira de dizer que aquilo não é bom. Mas tudo bem, pode não ser bom para ela, mas é bom para o outro, e a gente tem que respeitar o sentimento religioso das outras pessoas. Senão a gente não vivia num estado laico, e a gente não tinha esse direito respeitado, né? Se a gente pegar, por exemplo, músicas, e aí foi uma das questões pontuadas durante a audiência pública, se a gente pegar músicas que sejam tradicionais, evangélicas, ou de outra tradição religiosa, e a gente modificasse com o nome de orixás, isso seria bem visto? Seria aceito? Entendeu? Foi a pergunta que fizeram durante a audiência pública. Então, as pessoas, o questionamento aí sobre essa demanda da música de Cláudia Leite é sobre o sentimento religioso das pessoas de matriz africana que estão se sentindo, né, violados no seu sentimento religioso, e sobre essa modificação. E quanto ao patrimônio cultural e material da festa de Iemanjá, que completa 103 anos esse ano de 2025, e 5 anos da sua, que foi caracterizado, né, como patrimônio imaterial. Então, essas foram as demandas trazidas, e a OAB da Bahia, né, também se manifestou na audiência pública, e a gente entende também que existe uma violação de direitos nesse sentido, por causa da modificação
do nome, entendeu? Não quanto a cantora ter a liberdade de adorar o Deus dela, de trazer músicas evangélicas para dentro do carnaval. Ela tem total liberdade para fazer isso, criar uma música inteira de adoração a Jesus e trazer no bloco dela, é a liberdade dela, ela pode, tem todo o direito, tem direito a espaço, entendeu? Ela tem direito e tem espaço para isso. Mas as músicas que já foram criadas e que já têm essa conotação de adoração a entidades, né, de outras religiões, de todas outras tradições religiosas, precisam ser respeitadas. Ou ao menos ela precisava de uma autorização por parte da, por exemplo, dos autores, né? Vamos dizer assim, por baixo, né? Dessa situação toda, se a gente não analisasse o patrimônio material da festa, o sentimento religioso, por baixo ela precisava de uma autorização dos autores para poder fazer a modificação. É isso. Obrigado, doutora Kézia. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguien que quiere también opinar? Que está levantando la mano. Adelante. Olá, graças. Boa noite, vou falar em português. Boa noite a todos. Só obrigada pela doutora Kézia, sempre explica muito bem, sempre perfeita nas colocações. E doutor Odacia, só uma pequena contribuição. Com esse evento da cantora, eu acho que todos nós, de todas as comissões de Direito e Liberdade Religiosa das OABs do Brasil, foram demandados nisso, né? Todos nós fomos consultados e perguntados sobre o que fazer, qual o posicionamento, e eu ouvi, eu não sou cristã, eu sou budista, a minha fé é budista, mas eu ouvi de uma pessoa bastante religiosa e cristã, e ela me mostrou uma outra perspectiva. Será que o nome de Jesus cabe nessa música? Talvez no afã dela de querer se colocar como uma pessoa de outra fé agora, ela colocou, talvez até tenha desrespeitado a Jesus, porque se você lê a letra toda da música, ela remete exatamente a um orixá, uma outra coisa. Então não é simplesmente só jogar o nome de Jesus ali, é analisar o contexto para que você também não cometa um desrespeito. Então a pessoa me mostrou essa outra perspectiva. Nós estávamos analisando na igreja e não cabe Jesus ali. Então são muitas coisas, né? Muitas vertentes, uma perspectiva mais ampla talvez deva ser analisada, para que você possa respeitar a sua fé e respeitar também a fé do outro, mas nesse afã, né, de respeitar, de querer sim, demonstrar a sua fé, que ela perceba em que local você está colocando isso. Então, se você for ver a música, Jesus não cabe ali, né? Pelo menos foi a visão que essa pessoa me disse, e eu, naquele momento, enfim, pensei, analisei e talvez ela esteja certa, não sei, só uma observação. Obrigada. Está correcto eso. Una observación. Muchas gracias. Un excelente comentario. Muy bueno. Gracias. Excelente comentario, muito bom. Obrigado. Ahora, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta, comentario? Podemos recibir 2 comentarios más. Mirta, adelante. Buenas noches. Bueno, yo soy de la República Argentina, soy católica y realmente estos encuentros, ¿sí? que nos hacen crecer tanto, que nos demuestran que es posible, porque yo creo que uno de los, muchas veces las políticas y las religiones suelen ser los conceptos que más nos enfrentan, ¿no? Y este poder estar hoy aquí reunidos habla realmente de la grandeza de los espíritus, de nuestros espíritus, de nuestra fe, en donde nos hace reconocernos principalmente como seres humanos, ver nuestra humanidad en el otro. Y por eso yo creo que es muy importante esto, porque al poder concretarlo, después cada uno de nosotros
nosotros com podemos criatividade, então está llevarnos em este nós de poder aprendizaje levar a esse nuestras aprendizado comunidades. à nossa comunidade Y es una manera e también de isso é uma mostrarle maneira al também de mundo mostrar ao qué mundo importante es quanto é estar unidos importante en estar en unidos la espiritualidad, na ¿sí? espiritualidade, En la não? religiosidad de Na cada uno, religiosidade de en cada um. y que eso E tenemos más coincidencias, nos damos temos mais cuenta, coincidências que e diferencias cuando nos diferenças e nós encontramos, prestamos cuando nos atenção. miramos a los Quando nos ojos encontramos, y quando podemos olhamos ver uns aos outros, podemos ver esos territorios essas, sagrados, ¿no? En esses nuestros territórios hermanos sagrados que están que, compartiendo como con nosotros irmãos, este momento. Así que bueno, compartilhamos, yo agradezco como nesse muchísimo momento. Então, este agradeço momento, nada más muitíssimo que esse eso. momento. Somente isso. Excelente, muchas gracias. Me gustó mucho creo que esas Gostei frases muito de que dessas tenemos más frases coincidencias e que temos mais diferencias coincidências que diferenças entre todos nosotros. entre Qué todos nós. bonito. Que bonito. Muy bien. Muito bem. ¿Alguien más tiene alguna Se mais otra alguém pregunta o tiver comentario? alguma pergunta ou comentário, talvez, O tal vez no se entiende lo que estoy ou talvez diciendo. não. Así se entiende. Muy bien. Muito bem. Ah, muy bien. Bueno, pues les agradecemos mucho a Dim, Bem, agradecemos muito a a ti, también a também Guillermo, a a Kesia Guilherme, a por Kézia, compartirnos por compartilhar sus eh, palabras suas para palavras nosotros. para nós e Gracias a todos los que obrigado a han todos que también hablado el também día de hoy. Ha estiveram aqui sido conosco un hoje. encuentro muy Foi um encontro especial. muito especial. Me siento muy Me sinto fortalecido, muito mi fortalecido espíritu, em y espírito me da mucha identidad de mí mismo y para me mim alegra está estar con alta ustedes. identidade. Igual creo que nos Uma sentimos grande todos identidade pertencer así. a vocês. Les esperamos el E día de esperamos mañana vocês también. amanhã também, Vamos a continuar con este continuar simposio. com esse Mañana simpósio. tenemos representantes de los otros Vamos ter países de Bolivia representantes de outros compartirnos países, sus, da Bolívia, sus da palabras Argentina, do y sus Uruguai, que mensajes. vão Y compartilhar. después les E damos muchas vamos, gracias. Tal vez, Hernán está ahí con el tema de la traducción. e bem, espero que todos tenham podido aproveitar a tradução. Muy bien. Pues nuevamente muchas gracias. Los esperamos mañana y un Muitas fuerte graças. abrazo a Vocês cada amanhã. uno de Forte abraço ustedes. Que a estén muy cada um de bien. vocês. Que Dios les Estejam bendiga. bem. Deus te abençoe. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Tchau. Muchas Gracias gracias a por todo. todos. Muchas gracias. Gracias. Um abraço Vamos a mañana. todo mundo. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos amanhã. Nos vemos Bendiciones. mañana. Renan. Gracias, Renan. Graças, Guilhermo. Muy Obrigado, Kézia. amable. Mirta, muchas Gracias, gracias por Weimar. tus palabras también. Chao, amigo. Tchau, Weimar. A instantânea, tudo bem? Tantos amigos, que bom. Até amanhã.